Porque no final do dia não adianta um time ou outro time atingirem as suas metas se a empresa não atingir as suas metas gerais, as suas metas organizacionais, que a gente pode chamar assim. Então eu vou dividir com vocês o que eu acredito que eu vi na minha experiência, que é a forma mais efetiva, mais eficiente de fazer esse desdobramento de metas. Olá pessoal, boa tarde, começando mais um RH na quarentena aqui, hoje falando sobre gestão de performance. Fiz aqui algumas anotações para não perder a linha de raciocínio. Hoje, sem a Rafa, a gente vem fazendo num formato diferente desde a semana passada, e a Rafa estava aqui, a gente fazendo num formato de bate-papo, só que hoje vai ter que ser um pouco diferente, porque a Rafa tinha um compromisso pessoal, ela está na estrada, para manter aqui a nossa rotina, compartilhando conhecimento. A gente vai seguir aqui, dessa vez, com um bate-papo eu e vocês. E aí eu queria propor também uma coisa diferente. Além de ser um bate-papo mais eu e vocês aqui, dessa vez, vou tentar acelerar com o conteúdo, com o conteúdo que eu tenho para compartilhar com vocês, para deixar um tempo no final para vocês fazerem perguntas. Então eu deixei aí no comentário qual o tema da live, pedindo para vocês fazerem as perguntas, que no final eu vou parar de dedicar um tempo para responder as perguntas se vocês tiverem dúvida. Combinado assim? Então, voltando, tema da live hoje, gestão de performance, tá? E aí a gente pode começar, por que é importante saber sobre gestão de performance afinal, né? Eu acredito que gestão de performance é dos itens mais prioritários na agenda de RH. Eu acho que é um dos objetivos mais estratégicos de RH dentro das organizações, é justamente gestão de performance. Não necessariamente a gente chama desse jeito, mas tudo que a gente faz como RH dentro da empresa é ou deveria ser voltado para melhorar a performance das equipes, dos colaboradores. Desde recrutamento e seleção até o pagamento, folha de pagamento, tudo deveria estar relacionado, mirar com o objetivo final de melhorar a performance dos colaboradores para, por fim, melhorar a performance do negócio. Então, acho que isso por si só já é motivo suficiente para a gente se interessar em aprender sobre esse tema. Então, e o que é a gestão de performance? Eu acho que uma coisa que eu gosto de marcar sempre, eu tenho isso muito claro para mim, mas eu sinto que isso não é tão claro para todo mundo, que gestão de performance é diferente de avaliação de desempenho. Eu vejo que muita gente acha que gestão de performance se resume à avaliação de desempenho, e eu tenho eu tenho muita clareza que para mim são coisas diferentes, tá? Eu acho que, como eu comentei, o objetivo da gestão de performance é você trazer um processo sustentável e consistente de melhoria contínua da performance dos colaboradores, do time, para que no final isso impacte na performance da empresa, porque a empresa ela precisa de resultado, tá? Ela precisa de performance, mas é importante a gente entender que a avaliação de desempenho ela é só uma parte desse processo. É a parte que se refere ao monitoramento. Todo o processo de gestão ele tem uma cadeia mais ampla, e parte do processo de gestão de qualquer atividade é o monitoramento. Até tem uma frase, eu postei recentemente do Peter Drucker, que fala que se você consegue mensurar uma coisa, você pode melhorar. Então, mensurar é uma etapa muito importante do processo de gestão. Na verdade, ele é só uma pequena parte. Se você não consegue fazer com que isso melhore ao final do dia, isso não é suficiente, tá? Então, acho que isso é muito importante a gente ter em mente. Bom, então quais são Reinaldo, já que o monitoramento, a avaliação de desempenho é só uma das etapas, o monitoramento, quais são as outras partes, né? Eu gosto de dividir o processo de gestão de performance em 3 partes principais. A primeira parte é a parte de planejamento, né, onde você vai fazer a definição do método, o alinhamento do método, envolvimento dos avaliadores, a definição das metas corporativas e o respectivo desdobramento dessas metas. Então, essa é uma das etapas, que é o planejamento do processo de gestão.
Depois, viria a parte de monitoramento em si, que é justamente o período de avaliação, tá? Então, tanto de avaliação quanto de apuração, então digamos que seja um ciclo anual, você vai ter todo ano, que é o período de avaliação, e você vai ter depois, ao final, o período de apuração, onde é concedido a nota ou o conceito de performance. E por fim, tem a etapa de feedback, tá? Que é basicamente você fazer o ajuste da rota, você orientar o avaliado em relação a o que ele precisa fazer de ajuste de rota, mas não só isso, também reforçar as ações positivas, dar reforço positivo. E aí eu acho que está a minha principal crítica, digamos, à forma que a gente aborda geralmente nas organizações o processo de gestão de performance. Eu acho que, principalmente como remuneração, eu sinto que as empresas elas falham bastante no geral, e aí as empresas, obviamente, o RH faz parte das empresas, como dono do processo, inclusive, falham principalmente na parte de input e de output, ou seja, na parte de planejamento, onde a gente está definindo o método, principalmente na parte de definição de método, e depois no output, ou seja, na saída, no resultado final, na parte onde a gente deveria fazer o ajuste de rota e principalmente o reforço das ações positivas. Eu vou falar um pouco melhor, mas eu acho que a gente tem muita oportunidade, de uma forma geral, em reforçar as ações positivas, na forma como a gente faz o reforço das ações positivas, para garantir que as ações positivas continuem sendo feitas e cada vez melhor e de forma cada vez mais ampla dentro das organizações. Então eu vou entrar em cada uma das partes e falar um pouquinho de são cada uma das partes e fazer alguns comentários para dividir com vocês. Então, no planejamento a gente falou da parte de definição de método, e aí eu acho que é uma parte super importante, essa parte da definição do método. E é um tema que eu vejo como um pouco polêmico, mas eu sinto que grande parte da polêmica que envolve essa definição do método é porque algumas pessoas não têm necessariamente clareza dos dois principais métodos que eu vejo. Quando a gente fala de definição de método, eu vejo que como os dois principais métodos. Quando você faz uma avaliação de desempenho, onde você compara desempenho contra expectativa, tá? E um outro método é você comparar desempenho contra pares. Tentando fazer uma analogia para alguns métodos mais conhecidos, mais populares, por exemplo, prova na escola. Prova na escola ela é avaliada contra a expectativa, de uma forma geral. Você tem uma prova com algumas questões e você tem que responder certo ou errado. Então, ele é o seu desempenho contra a expectativa de resposta. Uma outra forma de avaliação, que é desempenho contra pares, é no esporte. Por exemplo, no esporte, Olimpíada. Olimpíada é um exemplo muito claro. Corrida, 100 metros rasos. É desempenho contra pares. Você, na verdade, não adianta você falar, a minha expectativa é que você corra 100 metros em 10 segundos. No final das contas, se você correr os 100 metros em 10 segundos, mais, que era a expectativa, mais os outros pares, os outros competidores correrem em menos, você atingiu a expectativa, mas você vai estar em último lugar. Ou seja, então esse é um método de desempenho contra pares, então é um método comparativo, é um método de avaliação comparativo. E no final você tem um ranking. Trazendo agora para a nossa realidade dentro das empresas. Quando a gente fala de método de contra expectativa, desempenho contra expectativa, geralmente você vai encontrar os métodos, principalmente de competências. Os dois principais para mim são avaliação por competências e avaliação por metas. Você fazer uma avaliação de atingimento de metas. Esses são métodos, trazendo para a realidade organizacional, aonde você está fazendo uma avaliação das pessoas, mas você está avaliando contra uma expectativa pré-estabelecida. Isso, por um lado, é muito bom, porque a grande parte da nossa responsabilidade, grande parte do desafio de RH, é você justamente ajustar as expectativas. E o outro método de fazer o comparativo contra pares, é você fazer basicamente um método de avaliação que termine num ranking, ou o mais comum, numa curva de performance, que muita gente chama de curva forçada. É um método que foi, não sei se foi criado, mas acho que foi popularizado
pelo Jack Welch na gestão da GE, onde ele fez um turnaround na gestão da GE muito reconhecido no mundo de gestão, e consiste basicamente em que onde você vai avaliar as pessoas não só contra o que se esperava delas, mas na verdade contra o desempenho dos pares. E aí o que eu vejo? Eu vejo muita discussão ao redor desses dois métodos, principalmente quando a gente fala de curva de performance, muitas pessoas trazendo, mas poxa, mas é super injusto, esse método é um método injusto, porque a pessoa faz e no final ela nunca sabe se vai chegar, ela nunca sabe se ela vai ser outstanding, se ela vai ser supera as expectativas. E é um pouco disso mesmo. E a gente pode discutir horas e horas sobre o fato de ser justo ou não, mas na minha visão ele cumpre com o objetivo de buscar uma melhoria contínua de performance. Por quê? Qual é a mensagem que está implícita nesse método de avaliação comparativo? Na verdade é que não basta você cumprir com a expectativa. Você tem que ser o melhor possível. Você tem que fazer o seu melhor, porque você na verdade não sabe como que os seus pares vão desempenhar. E é basicamente o que acontece, por exemplo, nos esportes de alto nível, nos esportes olímpicos, por exemplo. Não basta a pessoa correr acima da última marca. Ela tem que fazer o melhor possível, porque eventualmente os pares delas, os competidores delas, podem estar correndo mais rápido. Então, se ela quer garantir o ouro, ela precisa fazer o melhor possível, ela precisa extrair o melhor do desempenho. E eu acredito que o esporte olímpico é um dos melhores exemplos, eu diria que é benchmark em alto desempenho. Então, por isso, eu sou uma pessoa que defende bastante o método de avaliação de desempenho comparativa, por curva de performance. Tá? E aí, como eu falei, acho que é uma posição, no geral, bastante polêmica, principalmente dentro de RH. Eu vejo que o RH, no geral, não compra muito a ideia da curva, mas eu sinto que é muito por não entender. As pessoas veem muito a curva de performance como uma necessidade da área de remuneração. Vem muito a curva de performance, tá, ok, eu entendo que precisa da curva de performance, porque no final a gente precisa pagar dentro do budget. Eu discordo dessa visão. Acho que isso sim é uma vantagem, mas eu discordo dessa visão. Acho que é uma questão de método mesmo, método comparativo. Agora a gente vai falar pontos importantes que eu acredito que sejam importantes dentro da parte de planejamento que fala sobre o envolvimento dos avaliadores, que eu acredito que é muito importante, tá? Principalmente se você for adotar um método comparativo, mas de uma forma geral é importante. Que você envolva os avaliadores ou parte desses avaliadores quando você estiver fazendo a construção do método. É importante que eles participem da construção do método para que eles estejam envolvidos e percebam a importância desse processo. Tá? Então, e que eles sejam defensores, porque no final eles que vão usar e eles vão precisar justificar, defender e estar confortáveis com esse método. Porque senão as chances são que esse processo de gestão de performance ou processo de avaliação, que a gente vai falar um pouco mais à frente, vai virar o processo do RH. Então, quando ele vira o processo do RH, isso já tem um impacto significativo na efetividade dessa avaliação, principalmente na efetividade do feedback, que é o final, que é o resultado final. Não, além da participação na construção do método, é importante que, uma vez ele construído, exista um processo de sensibilização desse público. Tá? Então é importante você fazer um processo de sensibilização através de treinamento, campanhas, explicando qual é a importância desse processo, qual é a importância para os colaboradores, a importância para a empresa, qual é a importância desse método para que eles entendam que eles estejam engajados com esse processo. Tá? E, obviamente, não ao final, mas paralelamente, é importante que eles não estejam apenas sensibilizados, mas que eles estejam também capacitados para fazer esse processo. Não adianta eles pensarem, ok, entendi, é super importante esse processo para a empresa, para o colaborador, para mim como gestor, só que se eles não sabem, não entendem do método, eles não conhecem a ferramenta, também as chances são que também não será efetivo. Então, na parte de envolvimento dos avaliadores, é importante que você tenha a participação deles na construção do processo, na construção do método, que você
faça com que eles estimule com que eles estejam sensibilizados com a importância desse processo, a relevância desse processo, e que eles estejam capacitados a utilizar a ferramenta da melhor forma. Então, esses para mim são os três pilares dessa etapa de envolvimento dos avaliadores. Além disso, é importante, ainda dentro da parte de planejamento, a definição e desdobramento das metas corporativas. E isso eu acredito que é uma das etapas mais críticas dentro do planejamento. Definição, todas as etapas são importantes no planejamento, mas eu acredito que a mais importante é a definição e desdobramento das metas corporativas, principalmente se você for para um modelo de avaliação por meta. Tá? Por quê? Porque você precisa, tudo que vai descer vai sustentar esse processo, ele vai ser direcionado para o atingimento das metas corporativas, das metas da empresa. Porque no final do dia não adianta um time ou outro time atingirem as suas metas se a empresa não atingir as suas metas gerais, as suas metas organizacionais, que a gente pode chamar assim. Tá? Então eu vou dividir com vocês o que eu acredito, que eu vi na minha experiência, que é a forma mais efetiva, mais eficiente de fazer esse desdobramento de metas. Eu acredito que ele deve ser feito por etapas, aonde você define as metas de cima para baixo, tá? Aonde você vai definir. Primeiro você define as metas da empresa como um todo, aí seja lá global, seja lá local, mas vamos assumir que são metas locais, tá? Então, a empresa, junto com o presidente, a diretoria, define quais são as metas principais da empresa para aquele ano, para aquele ciclo de apuração. Então vamos assumir que ela definiu que as metas são atingir um crescimento de lucro de 20%, aumentar a participação no mercado em 5%, aumentar o índice de satisfação do cliente em 10%. É um exemplo fictício, tá? Então, todas as outras metas deveriam apontar para essas 3 metas organizacionais. A partir daí, essas são as metas do presidente, do número 1 da organização. O número 1, ele apresenta essas metas para o nível 2 dele, as pessoas diretamente subordinadas a ele, e ele pede com que as pessoas façam propostas de metas que eles acreditam que vão levar a companhia a atingir essas metas, dentro do seu círculo de competências, dentro do seu escopo de responsabilidade. Então o RH, por exemplo, ele deveria olhar, o diretor de RH deveria olhar para essas 3 metas e falar, ok, como que eu, RH, posso contribuir da melhor forma para o atingimento dessas metas. Aí vamos dar um exemplo também. Então, eu como diretor de RH, acredito que a melhor forma de eu contribuir para essas metas de aumento de lucro, aumento de participação no mercado e qual for a satisfação do cliente, a melhor forma de eu contribuir com essas metas é, por exemplo, reduzir o turnover da área de atendimento ao cliente em 20%, eu aumentar a produtividade da mão de obra em 10%, ou seja, a produtividade da mão de obra ela vai fazer mais com menos, numa escala de 20%, e uma outra forma é melhorar o clima, melhorar o índice de clima organizacional da pesquisa de clima em 15%. Tá? Então, ele faz a proposta para o presidente, falando, olha, presidente, eu entendo que essas são as formas, a melhor forma do RH contribuir para as metas organizacionais. O presidente dá ok ou não, ou ele faz um desafio, se ele acha que aquilo ali não vai ser suficiente por parte do RH para que a empresa atinja as metas, ele faz um desafio e fala, não, eu acho que essas metas não estão suficientes, você precisa ser mais ousado, elas precisam ser mais mensuráveis, faz um desafio, óbvio, dentro do método que se estabelecer dentro da organização para estruturação das metas, mas eu acredito que o mais comum é aquele modelo, aquele template de meta SMART. Então ele vai fazer o desafio. Não sei se está específico o suficiente, acredito que não está mensurável, não é suficientemente mensurável, não tem prazo definido para isso. Faça os desafios e ok. Uma vez que é feito o desafio, o diretor de RH tem as metas do RH. E aí cada gerente de RH deveria conhecer essas metas e fazer uma proposta para o diretor de RH, como que eles podem contribuir da melhor forma para aqueles 3 objetivos de RH que estão conectados ao objetivo da empresa. E o diretor de RH também faz os mesmos desafios para garantir que as metas de cada gerente
estão alinhadas e são relevantes ao alcance das metas corporativas. E assim sucessivamente. Eu acredito que esse é o melhor método para você fazer o desdobramento de metas. Que ele é top-down, mas ele tem um diálogo entre cada nível para que o nível de baixo sempre possa propor a melhor forma que ele acredita de atingir essas metas. Tá? Então, eu acho que isso a gente tem que tomar cuidado, porque tem uma limitação, é muito difícil que você consiga desdobrar isso em metas até a base da pirâmide. Eu, pelo menos, nunca vi nenhuma empresa que conseguiu fazer isso de forma efetiva, tá? Em formato de metas, mas é possível que você, a partir de um determinado nível, principalmente, geralmente depois de um nível de gestão, onde a pessoa tem responsabilidade por resultados, o mais natural é que a empresa passe a fazer esse desdobramento a partir de competências e comportamentos. Tá? Mas eu acredito que do nível 1, do presidente, do nível de diretoria estratégico até o nível tático, é muito viável fazer, e eu acredito que essa é a forma mais efetiva de ser feita. Então vamos lá, a gente falou da etapa de planejamento, onde a gente falou da definição do método, do envolvimento dos avaliadores e da definição e desdobramento das metas corporativas. Tá? E aí a gente passa para a fase de monitoramento, que é justamente a fase que todo mundo, ou grande parte das pessoas, acreditam, aonde consiste a gestão de performance, e como eu comentei no início, eu acredito que ele seja só uma etapa desse processo de gestão de performance, mas igualmente importante. Então, no monitoramento, como eu comentei, é o período que vai da avaliação até a apuração, do início da avaliação e até a apuração. Eu acredito que 2 pontos são críticos e essenciais nesse processo. Um, é o reforço da comunicação durante esse período. Por quê? É muito importante que os líderes, os gestores e os avaliados também, os colaboradores avaliados, entendam que esse processo de gestão de performance ele precisa ser contínuo. Ele não pode ser um processo onde a gente fala disso no início do ano e fala disso no final do ano, que é um pouco do que eu vejo acontecendo em muitas organizações. Então é importante que haja um processo de comunicação constante para incentivar que hajam touch points, que hajam pontos de contato ao longo desse período, para que a avaliação ao final não seja uma surpresa. O ajuste de rota, o feedback, a comunicação, a interação, ela precisa ser constante ao longo do período. Tá? E aí o nosso papel como RH, eu acredito que é justamente fazer um reforço de comunicação durante esse período para que ninguém esqueça dessa etapa tão importante. Além disso, e aí falando um pouco mais ao final, um fator super importante, independente do método que você definiu, se é um método comparativo ou se é um método contra expectativas, é muito importante que você tenha uma reunião de calibração entre os gestores que são pares. Porque se você não tem essa calibração, a chance de ter uma distorção entre as avaliações é muito grande. E não necessariamente porque o gestor está mal intencionado ou algo do tipo, mas é importante essa reunião de alinhamento para calibrar percepções. Porque muitas vezes a minha referência como gestor da área de remuneração vai ser diferente da referência de uma outra pessoa na área de desenvolvimento. Por exemplo, da Laura, que atua na área de desenvolvimento. Então, se a gente está dentro da mesma área, dentro da diretoria de RH, é importante que a gente faça uma reunião de calibração para buscar o máximo do nível de justiça entre as avaliações, mesmo que sejamos pessoas diferentes. Então, essas são as 2 etapas que eu considero críticas para essa etapa de monitoramento dentro do ciclo de gestão de performance. Tá? E aí, indo para a última etapa dentro desse processo de gestão, eu acredito que é o feedback. Onde no feedback a gente vai ter tanto o ajuste de rota, de correção, falando, fulano, o seu desempenho não estava bom por conta disso, disso e disso, é importante a gente corrigir, fazer um plano de ação, de ajuste, para que a gente melhore, porque lembrando que o objetivo do processo de gestão de performance é melhorar o desempenho constantemente, de forma sustentável, e também reforçar as ações positivas, reforçar os desempenhos que foram positivos, acima do esperado ou acima do grupo de comparação. E aí, quais são as 2 etapas que eu considero
essenciais, as 2 etapas que eu considero essenciais dentro desse processo de feedback. O primeiro é o mais comum, acho que todo mundo como RH tem muito claro que é importante isso, apesar da prática ser um pouco complexa, é a conversa de feedback, que é a liderança fazer uma comunicação com o colaborador falando justamente quais são os pontos positivos, quais são os pontos a desenvolver e qual é, na minha visão, a principal responsabilidade do RH ao estimular essa conversa. Para mim, é trabalhar a comunicação corporativa. E aí, um ponto que eu acho importante, que eu vejo como muito positivo, é você fazer uma comunicação não só voltada ao avaliador, ou seja, aos gestores, falando da importância dele avaliar, mas eu vejo como uma estratégia muito bem sucedida você fazer uma comunicação muito forte voltada aos colaboradores, aos avaliados, falando de protagonismo, falando da importância dele buscar esse feedback e inverter um pouco a lógica. Fazer com que o colaborador entenda que ele, como principal interessado, ele que deve buscar o gestor para garantir que ele tenha o feedback. Não eximindo a responsabilidade do líder, é importante fazer essa comunicação para ele, porque ele, como líder, tem essa responsabilidade, mas levar essa responsabilidade também para o colaborador. Falar, olha, você é responsável pela sua carreira, então vai lá, se eventualmente o seu gestor, por algum motivo, seja ele qual for, não te deu o feedback, vai lá e cobre dele, porque você é o principal interessado nesse processo, nessa informação. Tá? Então eu vejo isso como uma estratégia muito efetiva, você fazer uma comunicação voltada para o colaborador e ele como protagonista desse processo, como maior interessado em melhorar o desempenho dele. Tá? E aí uma segunda etapa que eu vejo como muito importante nesse processo de feedback é, na verdade, os outputs de remuneração. E aí, obviamente, eu vou puxar para a área que eu fico mais confortável, que é a área que eu estou acostumado a ter essa responsabilidade, que é ter os outputs, ter as saídas de remuneração voltadas para o feedback e principalmente para o reforço das ações positivas, onde eu comentei alguns minutos atrás, onde eu acredito que esteja a maior oportunidade das empresas em melhoria. Porque eu sinto que, seja por uma questão cultural ou não, eu já li alguns livros que falam sobre isso, que a gente aprende ao longo da nossa vida que o mais importante é corrigir o que está errado. E eu acredito, com base em algumas coisas que eu já estudei, já me inteirei, que o caminho para a excelência não é você corrigir o que está errado ou que tem oportunidade de melhoria. E sim, você reforçar, você ser excelente naquilo que você faz muito bem. Então, eu acho que o nosso modelo, os nossos modelos no geral, não exploram tão bem essa perspectiva. E aí, falando do ponto de vista de remuneração, que eu acho que é super estratégico para isso, afinal a gente sempre brinca aqui que uma das partes mais sensíveis do ser humano é o bolso, eu acho que a gente precisa ter saídas de remuneração, feedbacks positivos de remuneração, ferramentas de reforço que sejam o mais previsíveis possível. Tá? E aí, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ter uma revisão salarial que tenha uma relação clara entre avaliação de desempenho e aumento salarial, e revisão salarial. Ter um sistema de bônus, um sistema de remuneração variável que esteja diretamente atrelado em avaliação de desempenho e pagamento de bônus. Então, ou seja, quem performa mais tem um ajuste salarial maior. Quem performa mais, de acordo com os critérios, tem um pagamento de bônus maior, mais atrativo. E eu acho que é muito importante, e eu vejo que a gente peca um pouco nisso, de ter uma previsibilidade dentro dos modelos. Eu sinto que muitos modelos são da seguinte forma: você tem avaliação de desempenho e no final você vai ter um pagamento. E tem inúmeras discussões ali no meio com os gestores, inúmeras variáveis, e no final das contas o colaborador não consegue entender como é que o desempenho dele está relacionado com o reconhecimento financeiro que ele tem. Isso é uma das perguntas que eu observo ao longo da minha experiência dentro das avaliações de clima, das pesquisas de clima. Você identifica, você consegue perceber ligação entre o seu desempenho e o seu reconhecimento financeiro? E muitas empresas têm um índice muito baixo nessa pergunta. E é uma pergunta muito comum, é uma pergunta relativamente comum dentro
das pesquisas de clima. Tá? Então, eu acho que uma das coisas que nós, como profissional de RH e remuneração, podemos e devemos trabalhar é trabalhar modelos que sejam mais previsíveis, que sejam mais cartesianos. Olha, se você teve esse desempenho, você vai ter esse pagamento pela sua performance. Existem diversas formas, acho que não vai dar para a gente entrar aqui nas formas, mas existem diversas formas de você fazer isso de forma mais previsível. Mas a maioria delas está ligada, dependente de você ter uma curva de performance, tá? Que foi o que a gente falou no começo, que é o método comparativo. Você pega um grupo e você tem que criar basicamente um ranking onde você vai classificar os melhores. Né? Não é necessariamente que as pessoas foram boas ou não, mas ali aquele grupo de cima, eles vão ser os melhores comparativos aos pares. O segundo grupo é o segundo grupo melhor comparativo aos pares, e assim sucessivamente. Então, com isso, você consegue ter uma previsibilidade maior orçamentária e transmitir essa previsibilidade para a percepção do colaborador, para que ele consiga também entender e já antecipar o ganho que ele vai ter. E eu acho que isso é muito importante em termos de modelagem de comportamento, modelagem cultural. O cara pensar no começo do ano e falar, poxa, queria receber um bônus 50% maior, queria receber, em vez de um salário, queria receber 2 salários, ia ser muito bom. O que eu preciso fazer? Eu preciso supera a expectativa para isso. E aí ele já tem, e aí ele tem o ano todo para correr atrás disso. Mas se ele não sabe exatamente qual é o impacto, ele fala, ok, eu vou ter um bônus maior, mas vai depender do meu gestor, vai depender de uma conversa, vai depender do RH, porque no final do dia, geralmente é isso que acontece, o gestor fala, teve uma discussão e o RH definiu que vai ser assim. Então, isso impacta diretamente no comportamento dos colaboradores, se eles não têm previsibilidade do modelo. Então, e aí, queria trazer alguns, para a gente já ir se aproximando de encerrar e eu responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui. Eu queria trazer quais são os erros comuns que eu vejo dentro desse processo de gestão de performance, tá? Que eu já vi na minha experiência, que eu acredito que são importantes da gente ter isso em mente na hora que a gente estiver fazendo ou a implementação ou a administração de um processo, de um ciclo de gestão de performance. Um equívoco, na minha visão, que é bem comum, é a gente misturar dois conceitos de potencial e performance. E aí eu queria aproveitar esse tempo aqui, esse momento, para esclarecer um pouco qual a diferença entre esses dois conceitos. Acho que precisa ser muito claro para a gente que uma coisa é performance. A performance, ela está relacionada, ela precisa estar relacionada ao resultado presente do indivíduo, presente ou recente do indivíduo, do colaborador, do empregado. Isso é performance. Performance tem que ser resultado, não pode ser outra coisa. Se você está avaliando performance por alguma outra variável, as chances são que você está confundindo, está misturando conceitos. E uma outra coisa é potencial. Potencial, ele está relacionado deveria estar mais relacionado à expectativa de resultado. Expectativa de resultado futura e geralmente em função de algumas habilidades. Geralmente você faz essa avaliação de potencial relacionando algumas habilidades que a gente costuma dizer que são preditoras, são habilidades que indicam que essa pessoa tem um potencial de crescimento acelerado ou um potencial de crescimento maior. Isso é uma das coisas que a gente precisa clarificar bem entre esses dois conceitos. É importante a gente dividir bem, separar bem essa questão de potencial e performance, porque são coisas diferentes. E o potencial ele deve ser uma expectativa, gera uma expectativa deve ser baseado numa expectativa de crescimento, uma expectativa de resultado que vai gerar crescimento de carreira, mas antes de ser materializado, você não pode misturar uma coisa com a outra. Um outro equívoco que eu considero que é comum e que eu considero bem crítico é uma coisa que, no geral, a liderança ela busca e é uma demanda da liderança, principalmente quando existe o método definido é um método comparativo, um método de curva de performance, onde tem uma calibração final, que é desassociar a performance utilizada para o pagamento, para o reconhecimento financeiro, com
a performance utilizada para feedback, para comunicação. O que eu quero dizer com isso? O líder, no geral, ele fala, ok, eu entendi que na calibração, no ranking, a gente definiu um ranking e a gente precisa de um limite de superar a expectativa para pagar um bônus maior. Mas eu quero voltar para ele dizer, eu quero para a minha equipe dizer que ele foi muito bom, ele foi supera a expectativa, mas na calibração ele não foi. Ele atende as expectativas. Eu vejo isso com muita preocupação. Porque você não deveria, dentro daquele que a gente estava falando de qualidade da comunicação e previsibilidade do processo de avaliação, do output da avaliação, se você cria para esse colaborador 2 feedbacks, ou seja, o feedback do meu gestor é que eu sou muito bom, mas o feedback do RH é que eu não sou tão bom assim, o que você vai gerar é um senso de injustiça no final do processo. Porque ele vai falar, se o meu gestor que está aqui comigo todo dia avalia que eu sou muito bom, e o RH que nem me conhece avalia que eu não sou tão bom assim, ou os pares do meu chefe avaliam que eu não sou tão bom assim, e eles nem me conhecem, cara, eu não vou nem me preocupar com essa melhoria de performance, vou nem me preocupar com o meu plano de desenvolvimento, porque esse plano de desenvolvimento não é real, meu chefe não acredita nisso. Além do mais, é uma injustiça, porque eu sou muito bom e o processo que está distorcendo as coisas. Então, eu acredito que é essencial que exista um único feedback. Então, se a pessoa, o conceito é que a pessoa supera a expectativa, que ela é nota 10, todas as saídas do processo de monitoramento, de avaliação de desempenho, têm que estar alinhadas. A saída para bônus tem que ser considerar essa definição, a saída para revisão salarial tem que considerar essa definição, a saída para promoção deveria considerar essa definição, ok, que promoção pode ter potencial envolvido, mas todas as saídas do processo de avaliação de desempenho precisam ter uma única resposta. Então eu acredito que esse é um equívoco comum da gente ver nas organizações, talvez não de maneira formal, mas de forma informal é muito comum. É muito comum que o gestor, na hora de dar o feedback, fale, olha, eu acho que para mim você supera a expectativa, mas lá no processo de RH não foi. Então é importante a gente ter essa questão da sensibilização junto com a equipe de gestão, com a liderança, justamente para evitar, para mitigar esse tipo de efeito colateral. Vou buscar aqui, eu vi que tinha algumas perguntas aqui que vocês fizeram, confesso que eu não li na hora para não me distrair aqui, que eu não consigo administrar todos ao mesmo tempo. Vou dar uma olhada aqui. Acho que tiveram 2 perguntas. Teles Carini. Você acha que o RH prende muito a conceitos de performance quando podemos fazer análises mais humanas? Olha, eu imagino que a gente pode fazer análises mais humanas, mas essas análises mais humanas, na minha opinião, não estão na mão do RH. Eu acho que é muito mais... essa humanização das relações de trabalho está muito mais na mão do gestor do que na mão do RH. Eu acredito que se para a sua organização faz sentido, você deve explorar isso durante o processo de sensibilização do gestor à importância desse processo de avaliação de desempenho. Mas o RH, eu acredito que ele precisa padronizar. E a gente como RH precisa entender, na minha visão, que a gente precisa ter processos que sejam escaláveis. Ou seja, processos que são definidos e que você pode crescer esses processos se a empresa vier a crescer. Se você tem processos que são muito artesanais, muito individualizados, você não consegue padronizar, você vai ter muita dificuldade de escalar. E aí você não vai estar preparando a empresa para um eventual crescimento. E eu acho que a gente tem que ter isso em mente, que as empresas, de uma forma geral, elas buscam o crescimento. Laura perguntou também... se conhece algum case de sucesso nesse processo contínuo. Acho que o case mais conhecido, né, de melhoria contínua de performance é o case da GE com o Jack Welch, né, com a implementação da curva de performance. É um case bastante discutido nos cursos de pós-graduação, MBAs. Eu acho que esse é um case, pelo que a gente conhece, pelo que a gente tem de dados, bastante sucedido. E por isso eu acredito bastante no método comparativo como um alavancador de performance de maneira sustentável. Porque, como eu comentei, ele vai sempre obrigar todo mundo, se ele estiver bem estruturado e estiver bem executado,
A ideia é que ele sempre puxe, extraia o máximo, o melhor das equipes, porque você tem sempre que fazer o melhor, porque você não sabe se o seu par está fazendo, o quanto ele está melhorando. É a história da Olimpíada. Não adianta o corredor da Olimpíada, o cara que quer ser medalha de ouro na Olimpíada, ele olhar para a marca, para o recorde mundial. Ele precisa, na verdade, fazer o melhor, porque eventualmente pode ter um competidor dele que está correndo abaixo do recorde mundial. Então, se ele quiser garantir ou ter a maior probabilidade de ser medalhista de ouro na Olimpíada, ele tem que esquecer o recorde, ele pode até ter o recorde como referência, mas ele tem que fazer o melhor possível para isso. E eu acredito que essa é a melhor maneira de se atingir a excelência, tanto nos esportes quanto dentro das organizações. Bom, de pergunta foi isso. Eu queria aproveitar para comentar uma coisa com vocês. Tem algumas pessoas que mandaram mensagem no direct ou em algumas caixas de pergunta que eu coloquei ao longo das últimas semanas, pedindo dicas de curso de remuneração ou outros lugares que elas possam pesquisar sobre cursos de remuneração. E aí, um dos objetivos aqui do canal era, eu tenho vontade, eu gosto da aula, já dei aula em alguns cursos de pós-graduação, e um dos objetivos aqui é justamente também criar um curso. Mas eu queria ouvir de vocês, entender um pouco melhor de vocês, o que vocês esperam num curso. Se essa ideia faz sentido para vocês, a gente criar um curso aqui dentro do Alta Performance, aprofundando mais temas que a gente já vem discutindo. E uma outra coisa que eu queria entender é que tipo de conhecimento vocês esperam desse curso e, principalmente, que tipo de transformação, como é que vocês esperam sair desse curso, quem eventualmente se interesse por esse curso. Então, depois aqui da live, eu vou botar uma caixinha de perguntas pedindo justamente sugestão para vocês de que vocês imaginam, qual tipo de conhecimento que vocês esperam adquirir com um curso desse e qual tipo de transformação, como é que vocês pensam, como é que vocês imaginam, olha, Reinaldo, eu quero entrar assim e quero sair, não sei, super especialista de remuneração, eu quero entrar assim e quero sair sendo o profissional mais desejado do mercado. Cara, fiquem à vontade, eu quero ouvir de vocês para que a gente consiga fazer, para que eu consiga mergulhar nesse projeto e desenhar uma coisa que seja o melhor possível, ou até, quiçá, além do possível para vocês, porque eu acredito muito na educação como uma ferramenta de transformação nossa como profissional. Então, esse é um dos feedbacks que eu vou pedir para você assim que terminar a live. Eu vou colocar, eventualmente vocês podem me mandar também por direct, mas para facilitar, eu vou colocar uma caixinha de perguntas aqui ao final da live para vocês me darem esse feedback, tá bom? Gente, então por hoje é isso. Quero agradecer vocês, isso aqui eu vou deixar gravado no IGTV, como as outras lives. E compartilhe então com o pessoal, quem quiser dar um print, faz um comentário, me dá feedback sobre o que vocês acharam desse dia de hoje, desse novo formato.